Mas Vossa Excelência contribui para a censura que o Poder Executivo quer impor sobre o povo brasileiro. Mas, com esse projeto de resolução agora, Vossa Excelência pode vir a ser o braço da ditadura sentado na cadeira de presidente, tentando punir deputados que fazem a obstrução legal e regimental contra qualquer tipo de ditadura e censura. Eu já havia iniciado a votação da matéria seguinte. Vossa Excelência precisam estar no plenário se quiserem pedir votação, mas não pediu. Pediu depois que eu já tinha proclamado o resultado e já estava na matéria seguinte. Vossa Excelência terá a oportunidade amanhã de, no mérito da matéria, se posicionar e expor a sua posição contrária ao projeto. A noite em que a democracia foi silenciada. Van Hatten, Nicolas Ferreira, Kim Kataguiri e Carlos Jorge indo para cima de Hugo Motta. Em plena madrugada, o vazio do plenário da Câmara ecoa como um tribunal silencioso. Ali, onde deveria pulsar a democracia, um acordo invisível silenciou vozes e adiou o destino de milhares. Esta é a crônica reportagem que você vai assistir. Baseada em fatos reais, fala de Van Hatten, Nicolas Ferreira, Kim Kataguiri e Carlos Jorge indo para cima de Hugo Motta por atraso em pautar a anistia, decisões feitas sem votação e emergências ignoradas. Mas Vossa Excelência contribui para a censura que o Poder Executivo quer impor sobre o povo brasileiro. Mas, com esse projeto de resolução agora, Vossa Excelência pode vir a ser o braço da ditadura sentado na cadeira de presidente, tentando punir deputados que fazem a obstrução legal e regimental contra qualquer tipo de ditadura e censura. Eu já havia iniciado a votação da matéria seguinte. Vossa Excelência precisam estar no plenário se quiserem pedir votação, mas não pediu. Pediu depois que eu já tinha proclamado o resultado e já estava na matéria seguinte. Vossa Excelência terá a oportunidade amanhã de, no mérito da matéria, se posicionar e expor a sua posição contrária ao projeto. Senhor presidente, eu protesto porque haviam 2 deputados aqui no plenário. O deputado Ricardo Salles não pôde pediu a votação nominal. Não, mas não pôde nem registrar. Pediu e nem pôde registrar, senhor presidente. É sua palavra contra mim e, pelo visto, senhor presidente, o senhor está perdendo a... Vossa Excelência deveria estar em plenário. Vossa Excelência quer chegar depois e quer aparecer. Se a presidência não vai permitir isso. A decisão está tomada, votação feita, proclamado o resultado. Amanhã votaremos o mérito da matéria. Mas, após a fala do deputado Maurício Marcon, o senhor rapidamente finaliza a votação, sendo uma votação simbólica de um tema importante. Quando o projeto é bom, não precisa atropelar. Então, eu queria deixar isso aqui bem especificado, porque não acredito que essa seja uma postura que o presidente deve adotar aqui nessa casa, seja para quando me interessar e quando também não me interessar. Segundo ponto, a sua resolução, presidente, que diz a respeito de punir aqui as pessoas que fizerem obstrução por qualquer meio, eu vou ser bem sincero. A esquerda também já te utilizou dessa mesma atitude para poder ocupar aqui essa mesa. As medidas, senhores, zero. Sabe o que é desrespeito para mim e desrespeito a esse Congresso? Rachadinha. Rachadinha faz a imagem desse Congresso aqui ficar manchada. Sabe o que mancha a imagem do Congresso, presidente? O presidente do Congresso, Alcolumbre, dizer que não importa se tiver 81 assinaturas, que ele não vai apatar o impeachment do Alexandre de Moraes. Isso é desrespeito com quem é legitimado para poder representar o povo. Sabe o que é desrespeito ao Congresso Nacional? Quando esta casa reprova o aumento do IOF e o PT aciona o ministro Alexandre de Moraes para poder derrubar o IOF, e essa casa, sim, neste momento, é desrespeitada. Sabe o que gera uma imagem negativa do Congresso para a população? Quando os crimes aqui dessa casa ficam impunes. Agora, deputado aqui na nossa frente, senhor presidente, se possível, eu peço só um pouquinho de atenção. Obrigado, sem problemas. Para mim, presidente Hugo Motta, o que desrespeita aqui essa casa e gera uma imagem negativa para a população brasileira é quando um deputado do PT dá um tapa na cara de outro deputado aqui e nada é feito. É quando, por exemplo, não há nenhuma linha, inclusive de Vossa Excelência, para poder rechaçar a agressão que eu sofri aqui nessa mesa. Inclusive, Geidel, os seguranças estavam aqui e viram. Eu não preciso mentir para poder me vitimizar, que isso não é coisa que eu faço em nenhum momento da minha vida. Desrespeito ao Congresso, mais uma vez, é quando nós temos acordos firmados e isso não é respeitado. Desrespeito para mim ao Congresso é quando nós temos maioria para poder aprovar a anistia, isso não é pautado. Desrespeito ao Congresso é quando nós temos aqui a maioria para poder aprovar as prerrogativas, isso não é feito. Isso sim, de fato, que eu acho que gera uma imagem negativa para o Congresso.
Não é porque nós tivemos aqui alguns 100 deputados aqui em cima, que isso deslegitima o Congresso. Pelo contrário, a população, não tenho dúvida, você perguntar para a grande maioria, estava ao nosso lado. Porque desrespeito à população, feita por esse Congresso, é quando a gente aumenta cargos para dentro de gabinete do Supremo Tribunal Federal, gerando mais despesas para a população. Desrespeito é quando é mobilizado todo um Congresso para poder votar mudança de nome de viaduto. Isso para mim é desrespeito. Como explicar para a população que 513 deputados são desrespeitados por um juiz? Isso para mim é desrespeito. Agora, um ato simbólico, Zé Medeiros, aqui em cima, para poder clamar a atenção de que nós estamos sendo desrespeitados como parlamentares, isso sim para mim é desrespeito. Sabe o que é desrespeito? É quando nós temos uma CPMI que é para investigar as pessoas que roubaram velhinhos no INSS. O presidente e o relator não assinaram a CPMI, ou seja, já nasce com um contraditório, já nasce com um desrespeito, porque se dependesse deles, a CPMI não estaria instalada. Para mim, desrespeito é quando há uma chantagem por parte do Supremo Tribunal Federal sobre nós parlamentares, porque é bom relembrar que na eleição de presidente do Congresso, existiu ministros do STF que ligaram e chantagearam senadores para poder votar no Alcolumbre e também no Pacheco. Sabe o que é desrespeito para mim? Quando a Constituição, deputada Bia Kicis, está dizendo todo o poder emana do povo e o povo de fato é desrespeitado. Então vamos colocar de verdade aqui os pingos nos is e saber quem desrespeita quem. Aqui em cima estavam milhões de votos sendo representados. O senhor, presidente Hugo Mota, é deputado assim como todos nós e cada um aqui tem um voto. Tem um voto, Gediel. E eu fiz o meu papel, por exemplo, de conversar contigo. E espero que amanhã, conversando a matéria, a gente alinhe para poder votar no projeto que, de fato, consiga ajudar as crianças e adolescentes e protegê-las. O que eu não aceito, e o que eu acho que, de fato, é um desrespeito, é se utilizar rapidamente de uma votação simbólica para suprimir a discussão de um tema importantíssimo. Porque, para mim, é contraditório. Precisamos discutir um tema muito importante para o país, sem ter discussão. Isso para mim não é diálogo, isso para mim não deve ser como as coisas devem ser tocadas. E quero aqui deixar, para poder finalizar, um ponto muito importante. Não falo isso aqui em nome da direita, em nome de nenhum espectro político. Eu falo isso aqui em nome da defesa do Congresso. O Congresso está sendo desrespeitado, o Congresso já perdeu a sua legitimidade, e se nós não tomarmos uma posição, nós continuaremos subjugados. Eu dei o meu voto ao presidente Hugo Mota, assim como a maioria também do PL, mas hoje tenho a sensação de que, se não tomar nenhuma atitude em respeito a esse Congresso, a validação e a confiança minha cairá por terra. Até mesmo porque as pautas importantes para o povo brasileiro não estão sendo discutidas. É muito fácil adiarmos uma discussão, uma votação sobre a vida das pessoas, porque não é nossos tios, não são os nossos primos, nem as nossas avós, nem os nossos filhos, nem pais. Mas cada dia que esta casa adia a discussão da anistia para quem precisa, vocês estão dizendo que para isso é adiável. Mas para poder discutir um projeto que em partes pode ser utilizado pela esquerda para perseguir opositores, isso daí é inadiável. Isso sim, para mim, senhor presidente, é desrespeito ao Congresso. Nós estamos perdendo o nosso poder como parlamentares ilegítimos do povo. É isso que eu quero deixar registrado e deixar bem claro. Graças a Deus, não tenho o rabo preso para poder denunciar, para poder falar contra e expor fatos de ninguém aqui nessa casa. Ninguém ficará impune da verdade que o Brasil merece saber. Obrigado, senhor presidente. A gente nem precisa mais do judiciário para cometer abuso contra a gente. Porque agora o próprio legislativo vai cometer, com um poder imperial de um presidente da Câmara dos Deputados, com um projeto de resolução, suspender o mandato de um parlamentar monocraticamente. E a decisão dele vai valer enquanto não tiver reunião da mesa. Gente, isso não existe em nenhum parlamento do mundo democrático. Um presidente da Câmara dos Deputados concentra em si o poder de, liminarmente, monocraticamente, suspender um parlamentar. E veja, eu escutei preocupações aqui de parlamentares de esquerda. Eu sou a favor, sim, que se passe uma régua. Olha, a partir daqui não pode mais ocupar a mesa diretora. Ótimo, porque o PT já ocupou lá atrás com a Fátima Bezerra, dessa vez foi o PL, vamos passar uma régua, tá? Agora não pode. Ótimo, podemos fazer isso. Agora, dá o poder pro presidente da Câmara dos Deputados suspender o mandato de uma pessoa sozinho. Amanhã pode ter um presidente que não gosta do PCdoB, do PT, do PSOL. Amanhã pode ter um presidente que vai ser desafiado por algum parlamentar de esquerda.
E aí ele sozinho vai suspender o mandato de uma pessoa. Isso não é razoável, gente. Independentemente do ponto de vista ideológico. Veja, e quando um presidente que não gostar de um parlamentar de esquerda no futuro, porque eu ouvi aqui também uma argumentação, não, mas é só agora. Depois é projeto de resolução, a gente muda pro próximo presidente. Qual presidente da Câmara vai abrir mão do poder de monocraticamente suspender o mandato de um parlamentar? Nenhum, jamais. Nunca nenhum presidente da Câmara abriu mão de 1 centímetro de poder. Deputado Jordi, para fazer questão de ordem. Se for sobre a questão da votação da matéria anterior, a matéria está vencida, não vou dar o direito de votação, já encerrei. Tem direito de fazer a questão de ordem. Não, já encerrei, pelo amor tá? de Deus. Senhor presidente, artigo 186 do Regimento Interno estabelece que o processo nominal será utilizado nos casos em que seja exigido quórum especial de votação. Regime em tramitação de urgência exige um quórum especial. Portanto, está vinculado a uma apreciação como essa, a orientação. Tem que ter um processo nominal. Obrigado. E não foi feito, presidente. Eu quero sinceramente, não acreditar que Vossa Excelência esteja fazendo escola com Alexandre de Moraes. Porque o presidente, que muitas vezes tem sido democrático, quer tratorar toda uma bancada que é contrário a essa proposta. E que deve ter um diálogo, que deve ter aqui um debate. Nós temos o direito previsto no regimento interno. Inclusive, peço aqui ao secretário-geral da mesa, Lucas, que possa falar com o presidente. Que o que está disposto no artigo 186 é que é processo nominal. Isso é tratoragem. É passar por cima do direito, não da oposição, mas do plenário. É passar por cima da votação, que não pode ser simbólica. É algo que está previsto na Constituição da Câmara dos Deputados, que é a nossa lei. Isso não é discricionário. Não cabe ao presidente decidir se, nesse momento, ele deve fazer uma votação simbólica, quando o que está previsto na nossa lei é que será, porque é uma votação em que se exige quórum especial de votação. Por isso, senhor presidente, eu peço aqui que o presidente possa reconsiderar, acolher a minha questão de ordem e votar o regime de urgência, porque todos queremos aqui, eu não tenho problema algum, nós não temos problemas em perder o voto. Não temos, mas temos problemas, sim, com atos que estejam impedindo o nosso direito de, enquanto oposição, de fazermos valer as nossas prerrogativas, de inclusive dizer que não somos favoráveis a esse projeto. Como nós ficamos com o nosso eleitor que exige de nós um posicionamento a respeito disso, é nosso direito. Peço aqui, senhor presidente, assim como no PRC, como Vossa Excelência pede um voto de confiança, pedimos aqui também que possa atender o nosso pleito para o merecimento da confiança mútua. Do amigão do Lula, Nicolás Maduro, narcotraficante, violador dos direitos humanos e ditador da Venezuela. Os Estados Unidos movimentaram até agora 3 destroyers e um submarino nuclear com mísseis teleguiados, além de 4.000 marines para a costa venezuelana, sob pretexto de livrar o país do narcotráfico. Lembro aos amigos que o presidente Lula recebeu esse marginal com honras militares no nosso país em 2023. O mesmo presidente Lula que recusou que o PCC e o Comando Vermelho estivessem na lista de terrorismo dos Estados Unidos. O presidente deste país, cada vez mais isolado no cenário internacional, vai presenciar a morte de um tirano que faz fronteira com o nosso país, que ao contrário do seu povo, que 90% está na miséria, ele não. Ele está bem gordinho, com relógio caro, roupas finas, e assim que for enterrado, os bichos vão ter muito trabalho para comer, porque além de ser uma carne podre, tem muita gordura naquele corpo, ao contrário do seu povo. Os Estados Unidos mandam um recado muito claro: terroristas, narcoterroristas terão o mesmo destino, que será a vala comum de onde os tiranos devem estar. Quero ver se Lula não vai mandar um jatinho da Força Aérea resgatar o seu amigo gorducho lá, o narcotraficante. Presidente, o nosso país, ao rejeitar colocar PCC e Comando Vermelho na lista de terrorismo do mundo, dá um sinal muito claro de quem este governo está ao lado.
de terroristas como Nicolás Maduro. Espero que apodreça no inferno e que a Venezuela volte a ser livre. Obrigado, presidente. Presidente, fui secretário de Estado várias vezes do governo do governador Requião. Agora, do nada, decidem, através de um projeto, censurar a rede social usando crianças e adolescentes como escudo para esse absurdo. Para quem nos acompanha de casa, eu pergunto: vocês realmente acham que o governo Lula, que há 2 meses atrás votou contra o aumento da manutenção de marginais na cadeia, está preocupado com a questão das crianças? Ou vocês acham que eles estão usando esse projeto para censurar as redes sociais? O projeto tem pontos positivos, é verdade, mas dentre eles, presidente, tem a criação de um comitê, sabe-se lá de onde, gerido pelo governo Lula, que o governo vai decidir, entre outras coisas, se deve ou não derrubar contas e plataformas, de forma não judicial. Quero alertar aos colegas que o avanço da censura no nosso território tem sido escrachadamente defendido pela esquerda. E esse projeto, se não for feita correções, vai nesse sentido. Estejam preparados para responder às suas bases e a responder a quem está lutando bravamente contra a censura, porque vocês serão cobrados. Se chegou até aqui é porque você gostou do vídeo e assistiu ele até o final. Para nos ajudar, se inscreva, compartilha, manda algum comentário, toca no joinha. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.